Olá, meus alunos do segundo ano, aqui é o professor Raimundo Pereira. Estou iniciando essa videoaula, peço desculpas se houver algum erro, porque eu não tenho muita experiência, mas vou tentar aprender e explicar para vocês aqui sobre o nosso primeiro capítulo de Biologia do segundo ano, que tem como título Classificação e Nomenclatura dos Seres Vivos. Classificar significa organizar objetos ou animais obedecendo a critérios. Aí no caso aqui da abertura tem a imagem de vários selos. Os selos são colocados em carta para comprovar o pagamento do envio. E esse faz muitos anos que é utilizado em carta. E tem pessoas que colecionam selos. E tem selos valiosos que valem milhões de reais. Mas assim, aí os selos, vai quem coleciona, ele vai colecionar colocando alguns critérios, separando de acordo com, por exemplo, plantas, animais ou qualquer outro tema. Nesse mesmo sentido, é colocado também na questão dos animais e plantas e seres vivos que existem no mundo. Para classificar os seres vivos, tem um objetivo, é para facilitar a comunicação dos cientistas em todo o mundo. Ou seja, um animal que é conhecido, que é classificado, que é catalogado, ele vai receber um nome científico. Esse nome científico ele é igual em todos os lugares do mundo. O nome comum é que tem diferença e provoca essas diferenças de entendimento, de saber qual é o animal. Por isso que foi criado a regra de nomenclatura mundial, que todo animal ou ser vivo que é encontrado novo, ele vai receber um nome científico e com isso ele vai ser igual em todo lugar do mundo. Eu vou já explicar a regra de nomenclatura, mas inicialmente vamos ver aqui primeiro qual é o objetivo de classificar o ser vivo. Como eu já falei, é facilitar o entendimento dos nomes dos animais, para que não tenha diferença. O objetivo é esse, levar em consideração alguns critérios ou métodos para fazer essa classificação, que não possa provocar divergência em todo o planeta. Aí a parte que é responsável por essa classificação é chamada de taxonomia. O taxonomista ele vai aprender a catalogar, colocar nomes, descrever e nomear todos os seres vivos e animais e plantas. Esse é o objetivo do taxonomista. Ele encontra uma espécie nova, ele vai analisar ali. A primeira coisa que ele vai perguntar é a que reino ele pertence. Aí eu vou já explicar sobre essa questão do nome científico. Quais são as regras principais? Vamos ver aqui primeiro primeiras classificações do ser vivo. Os primeiros cientistas a ter essa noção foi lá na Grécia, 384 a.C. O primeiro cientista foi Aristóteles. E a primeira classificação que ele fez foi em plantas e animais. Ele separou que existia plantas e animais, seres vivos. Somente, ele não tinha conhecimento da parte das tecnologias, através do microscópio, que pôde ver outros micro-organismos que naquele tempo não tinha como ver. Aí ele classificou em plantas e animais. Aí o outro cientista que foi discípulo dele, Theophrastus, também classificou as plantas. Ele deu o nome para elas de árvore, arbusto, vegetais, plantas rasteiras e ervas. Essa foi a primeira classificação depois dele com relação às plantas. Depois veio o nome de Angiosperma, Monocotyledôneos, e recebeu esse nome de acordo com suas características mais na frente. Também os orientais, já um oriental chamado Lin Xinqin, já começou a dar nome científico dos animais lá na China, através de muitos anos atrás. Os hindus também classificaram mais de 260 animais. E na Mesopotâmia eles fizeram a classificação mais apurada dos seres vivos, que depois ela foi aprimorada por Carlos Linneu. Ele foi o primeiro cientista que sentou e cuidou basicamente só da classificação. Foi a contribuição dele na natureza, foi
criar as regras de nomenclatura. Então, o Carl Linnaeus ele era sueco, era um botânico. Ele publicou vários documentos. Um deles era Sistema da Nature, quer dizer, Sistema da Natureza, no qual dividia os elementos da natureza em minerais, plantas e animais. Além dessa divisão, propôs um sistema hierárquico para a classificação do mundo natural. Então, o sistema dele é chamado de regra de nomenclatura binomial. Por que esse nome? Binomial, porque no final de sua classificação ele dava um nome científico com dois termos, que era binomial porque era dois termos, que era referente à espécie e ao gênero. Tá aqui, não sei se você já viu esse animal, é o jumento, que é chamado, ele vai receber o nome científico de Equus asinus. Tá aqui, ó, Equus asinus. Aqui nesse nome está a regra de nomenclatura. Primeira coisa que esse nome ele é escrito em latim. Por que em latim? Porque o latim é uma língua morta, ela não sofre mais alterações. Sendo assim, o nome científico não vai correr risco de haver mudanças. E o que é que tem aqui também de regra que vocês têm que prestar atenção? Olha, a primeira palavra refere-se ao gênero e tem que ser escrita com essa inicial maiúscula. E a segunda, que refere à espécie, ela tem que ser escrita com inicial minúscula. Não esqueça dessa regra. O nome científico é composto de no mínimo duas palavras e a primeira palavra tem que ser escrita com inicial maiúscula e a segunda com inicial minúscula. E essa escrita dessas palavras, ela tem que ser destacada em qualquer texto que ele está sendo escrito. Ou ele vai ser sublinhado, ou ele vai ser colocado em itálico. E essa é a regra principal. Que, inclusive, nos exercícios de vocês, tem lá uma lista de vários animais. Você vai corrigir esses erros baseado nessa regra aqui de nomenclatura. Por exemplo, o nome científico de nós, seres humanos, como é que é escrito? É escrito Homo sapiens. A palavra Homo, o H é maiúsculo, e sapiens é escrito com inicial minúscula. Então essa é a regra principal. Então recapitulando, o que é que nós podemos destacar aqui? Que a língua que é escrita é latim. A palavra do nome científico é formada por duas palavras. O nome científico inteiro é formado por dois epítetos, que é o primeiro refere-se ao gênero e o segundo a espécie. A primeira é escrita com maiúsculo e a segunda com minúsculo. Esse é o básico que vocês têm que aprender, que não pode deixar de esquecer. Que quando tiver as questões lá na atividade de vocês vão corrigir baseado nesse critério aqui de nomenclatura. Quem fez essa nomenclatura foi Carl Linnaeus, que é um sueco naturalista. Vamos ver aqui qual é o próximo item. Então, para classificar um ser vivo, primeiro o item que tem que levar em consideração é a espécie. E o que é a espécie? Ela tem um conceito básico que define o que é uma espécie, que a partir daí cria-se um padrão. Então diz assim, é um grupo de organismos semelhantes entre si e capazes de intercruzar, ou seja, ter relações e condições naturais e produzir descendentes férteis. Olha aí a palavra férteis. Ou seja, para ser considerada uma espécie, ela tem que ser o resultado de dois organismos da mesma espécie que esse indivíduo que é originário ele também tem que se reproduzir. Eu vou dar aqui um exemplo bem clássico para vocês lembrar aqui de um ser que vocês já viram e que ele é o resultado de duas espécies diferentes. Portanto, ele não é um indivíduo fértil. Esse indivíduo aqui na nossa região, é chamado de burro e a fêmea de mula. A mula e o burro
não é um descendente, ele não se reproduz, ou seja, se ele tiver relação, ele não vai produzir um descendente fértil, ele não reproduz, a burra não engravida. Por quê, pessoal? Por quê? Vocês sabem? Acredito que sim. Se não sabem, vocês vão saber agora que o burro e a mula, ele não reproduz, porque ele é resultado do cruzamento de um cavalo com a jumenta ou de uma égua com um jumento. Sendo assim, não são da mesma espécie, portanto, ele não produz descendentes férteis. Tem também o tigre, que é o resultado de um cruzamento de um leão com um tigre. E esse indivíduo aqui também ele não se reproduz, ou seja, mesmo que ele tenha relação, ele não vai originar um indivíduo que vai ser fértil. E baseado nisso é que leva-se em consideração o conceito de espécie. Para ser uma espécie, ele tem que produzir descendentes férteis. Ou seja, que além dele produzir, por exemplo, no caso, a mula, mas a égua, mas o cavalo, teve relação e tiveram um jumento. Só que, perdão, um burro. Só que esse burro ele não vai reproduzir, porque ele é o resultado do cruzamento de duas espécies diferentes. Quero que você entenda bem isso. Deixa eu voltar aqui com relação a parte de classificação. Aí a gente vai entrar aqui num item que é chamado de organização dos seres vivos através de classe, de taxão. Que são os taxons, são os itens que levam à classificação de um ser vivo até a parte final. E ele vai começar o quê? A primeiro item que você vai analisar, por exemplo, aqui, a gente vai tentar dar um nome científico aqui de um tubarão. Esse tubarão, ele está aqui ó, na primeira parte, ele está na parte de reino. Primeira coisa que você olha para um ser vivo, você vai perguntar de que reino ele é. Mais na frente a gente vai ver que atualmente são considerados 5 reinos. É o reino das bactérias, que é o reino Monera, protista, fungos, plantas e animais. Aí você vai perguntar, mas esses animais que estão aqui, ele é o que? São todos animais. Aí ele vai tentar começar a analisar suas características. Aí vai, depois desse reino, ele vai reduzir, saber de qual filho ele é. Aí que ele vai reunir características de outros organismos. E aí vai do filho, vai para a classe, da classe vai para a ordem, da ordem vai para a família e da família vai chegar ao gênero. Desse gênero, ele vai formar a espécie. Por quê? Porque ele reúne características que somente ele tem. E o quê? Que ele vai cruzar e gerar descendentes férteis juntamente só com um indivíduo que é igual a ele. Mesmo que ele tenha alguma parecida, por exemplo, com esses dois aqui, ó. Tem esse Lana Drops e Lana Nasus. São dois organismos que pertencem à mesma família que se for de diferenciar, ele tem algumas características que não é igual ao outro. Por exemplo, a barabatana ou os hábitos dele, que diferencia ele não é, ele vai ficar num gênero diferente. E depois desse gênero que reunir aqui, ele vai tirar mais características, ele vai ficar sozinho. Ele vai ficar sozinho, que ele reúne características que vai formar uma espécie. É o nosso caso, nosso nome científico é Homo sapiens. E nós temos várias características de outros organismos, mas no final da história temos características que, se for pegar o ser humano e cruzar com um indivíduo bem próximo dele, não vai gerar descendentes férteis. Então é isso aqui, ó. São os critérios de classificação que levam em consideração esses taxons, essas ordens de classificação, que começa do reino até chegar nessa última aqui, que é a espécie. São 7 categorias taxonômicas, que se chama de categoria taxonômica. Começa pelo reino e termina na espécie. Ou seja, ele vai formulando vai tirando várias características. A primeira coisa que tira aqui, ó, que tem peixe, tem estrela do mar, tem répteis, tem aves, tem
platelmintos, anfíbios, e ele pertence o que? Ao reino dos animais. Uma coisa que a gente já sabe, que esse animal que está tentando classificar ele é um animal. É um item mais simples de entender, porque visivelmente a gente conhece o que? Tem, os mais visíveis são o que? Plantas, plantas, animais e fungos. São os três animais que têm organismos maiores. Aí você já vê. Aí você já analisa o que? Esse aqui é um animal. Aí depois vem ver as características, porque ele é composto de classes diferentes, o que vai formar os filhos, que vem anteriormente. Aí essas classes, ele vai ver as características e dá já que é a classe, é cordado. O que é cordado, por exemplo? Cordado é uma estrutura que todo animal que possui ela, na fase embrionária, pode se originar a coluna vertebral ou desaparecer. Ou seja, a notocorda pode desaparecer e originar a coluna vertebral ou pode permanecer. Aí quem tem essa estrutura é chamado de cordado. Ou seja, quem tem, nós também, seres humanos, temos essa estrutura aqui, por isso nós somos considerados cordados. Então é basicamente isso. Vamos para o próximo item, que a sistemática. O que é a sistemática? É uma parte da taxonomia responsável pela descrição dos organismos. Além disso, ela busca compreender as relações evolutivas que possuem entre si. Dessa maneira, o maior objetivo da sistemática é reconstruir a relação evolutiva. Ou seja, a taxonomia ela classifica o organismo. Só que a sistemática é uma área que pertence à taxonomia, mas a preocupação dela principal é analisar os fatores evolutivos, a genética, os parentescos dos animais, que parentesco que eles têm entre si. E essa parte sistemática é chamada filogenética. Por quê? Porque ela surgiu baseada em estudos entomológicos do alemão Will Hennig. Nesse estudo dele, ele analisava a história evolutiva, tentava traçar esse animal é parente de outro. Aí dentro desses estudos tem dois termos que vocês vão entender, tem que entender, que é anagênese e cladogênese. O que é esse sistema aqui? O que é que diz anagênese? Entende-se por anagênese as alterações ou surgimento de uma ou mais características que ocorrem dentro de uma mesma população ao longo do tempo, que se torna parte dela. Por exemplo, aqui tem essa borboleta de cor avermelhada, ela é uma espécie inicial e passa vários anos e ela sempre permanece assim. Em um determinado tempo, daquelas borboletas aparece uma com asas azuis, manchas azuis nessas borboletas. Mas ainda ela permanece da mesma espécie, apesar de ter algumas que têm asas vermelhas e outras que aparecer com asas azuis. Aí o que é que acontece? Vamos ver aqui o conceito de cada gênero. É um processo evolutivo de ruptura de uma população formada por duas ou mais populações independentes, que não trocam mais material genético entre si. Ou seja, que se de repente acontecer um fato, por exemplo, uma ruptura, uma barreira, por exemplo, um rio, separa essas borboletas, elas não têm mais contato, e a partir dali, o que é que vai acontecer? Surgimento de uma nova espécie. Ou seja, houve uma ruptura que, mesmo que elas se voltarem a se encontrar, ela não vai mais se cruzar, mesmo que elas se separam por muitos anos e essas espécies tentar se encontrar, não vão cruzar mais porque adquirem hábitos diferentes, o local da alimentação é diferente e entre outros fatores. Houve uma ruptura por barreiras físicas ou até mesmo genéticas. O material genético não se encaixa mais ou os hormônios são diferentes. Isso pode e vai fazer com que surja uma nova espécie. E a partir daí vai surgir, baseado nesse clado aqui, os cientistas começaram a formular esquema para tentar explicar essas diferenças. Aí tá aqui, ó. Aqui o que é clado? É um esquema que mostra a sequência de organismos e onde ela pode ter um ancestral comum e as espécies vão sendo analisadas de acordo com esse ramo, que são essas bifurcações que acontecem aqui. Por exemplo, tem 4 grupos, A, B, C e D. Aí se fazer uma pergunta aqui, o grupo B e C, eles são grupos irmãos, que são bem próximos.
Aí se for analisar o grupo A e D, eles já não são considerados o mesmo grupo, não são irmãos, porque já tem uma ancestralidade mais longe um do outro. Deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui, ó. Aí, baseado nisso, tem dois nomes, grupos monofiléticos e grupos monofiléticos. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, se fizer a pergunta aqui, o indivíduo D e E é mais próximo do que o indivíduo B e C. Então, D e E, eles são mais próximos, eles vão formar um clado. Apesar de não ser da mesma espécie, mas eles têm características comuns. E quanto vai mais se afastando aqui desse esquema, eles vão sendo mais distantes um do outro. E quando eles estão mais próximos, é chamado grupo monofilético, ou chamado também de clado. D e E são bem próximos evolutivamente. Já se perguntar entre B, D e A, por exemplo, eles são bem distantes, aí não formam um clado. Deixa eu ver qual é o próximo item. Aqui tá aqui, ó, grupo não monofilético. O B e o D, por quê? Estão bem distantes um do outro. Para terminar, a gente vai ver a classificação dos seres vivos. Primeiramente, esse livro aqui, ele vai adotar que os grupos são formados por 5 reinos. Só que tem uma classificação mais atualmente que classifica os seres vivos em 7 reinos. Que no caso são essas aqui, ó. O reino que é considerado hoje. Reinos das bactérias, que nele tá o quê? Tá bactérias e cianobactérias. Tem o reino dos protistas, que nesse grupo aqui tá o quê? Protozoários e algas. E esses grupos vai ser estudado cada um deles, começando aqui do reino da bactéria até chegar ao reino dos animais. Aí depois vem o reino dos fungos, que nos fungos tem como exemplo cogumelos, leveduras, entre outros. O reino dos vegetais tem as árvores, a grama, os arbustos, e o reino dos animais, que tem mamíferos, aves, répteis, insetos, esponja, entre outros. Só que tem outra classificação que é também utilizada atualmente, que divide em domínios, que são 3 domínios, que antes só conhecia 2 domínios. E esse domínio era só o do domínio dos eucariontes e dos eucariontes. Só que das bactérias, com estudos novos, surgiu, foram descobertos cientistas, bactérias que elas não eram capazes de sobreviver em ambiente de alta temperatura, ou acidez, ou salinidade, que antes os cientistas nem imaginavam que poderiam viver. Por exemplo, perto de um vulcão. Lá tem bactérias que conseguem sobreviver. E antigamente não eram descritas. Aí só tinha o domínio das bactérias e dos eucariotes. Os eucariotes são seres que têm a célula que é mais complexa, tem um núcleo, tem um material genético coberto por uma pele chamada carioteca, e as bactérias não tinham. Mas aí depois foi criado esse domínio das arcobactérias, que nela inclui seres que conseguem sobreviver em ambiente de alta salinidade. Que no caso eles tentam criar aqui esse reino aqui dos cromistas. Mas no caso aqui, esse livro vai adotar só esses 5 reinos aqui. E ele será visto durante o ano neste livro aqui de Biologia do segundo ano. Vocês vão estudar os 5 reinos, o mesmo estudo que vocês estudaram no 7º ano. Então estamos finalizando aqui. Eu vou ver aqui se dá para passar na aula de hoje alguma atividade para a gente complementar. Se não der, a gente continua na próxima aula. Eu já digo o que a gente vai fazer durante aqui a aula no grupo. Até mais.